Boa tarde, camaradas. É bom estarmos aqui hoje a comemorar os 108 anos da grande Revolução Socialista de Outubro. Neste tempo tão tempestuoso na meteorologia e também tempestuoso por aquilo que se passa por este mundo fora e pela situação dramática que nós enfrentamos hoje, como talvez há muitas décadas esta parte da humanidade não enfrentava. Mas é justo, é não só bom, é justo estarmos aqui a comemorar a grande Revolução de Outubro, porque a Revolução de Outubro foi de facto daqueles momentos da história da humanidade que marcou... Não se ouve? Vou tentar falar mais alto. Tá? Dizia eu, mas não é só justo, é bom e justo estarmos aqui a comemorar a grande Revolução de Outubro, porque a Revolução de Outubro foi daqueles momentos marcantes da história da humanidade que transformou, mudou as coisas para melhor de uma forma muito poderosa. Nós podemos dizer que a Revolução de Outubro pegou num país que era um país atrasado, um país semi-feudal, um país onde a grande maioria da população não sabia ler e escrever, um país onde imperava o obscurantismo no campo, naquelas repúblicas da Ásia Central. E no espaço de 20 anos, repare-se, 20 anos, transformou aquele país numa potência industrial, transformou aquele país naquilo que viria a ser a segunda grande potência a nível mundial no plano económico, e no espaço de mais 20 anos lançou-se para conquistas que nunca tinham sido vistas na história da humanidade, a conquista do espaço, a conquista, o lançamento do primeiro satélite, o lançamento do primeiro homem no espaço, da primeira mulher no espaço. E, portanto, nós podemos dizer que esta Revolução de Outubro fez algo de fundamental, e fez algo fundamental que a gente poderia resumir nesta frase. Mostrou à humanidade que não é preciso os países serem geridos por ricos, por banqueiros, por grandes capitalistas, para poderem andar para a frente e construir o seu futuro. E até pelo contrário, quando não têm que entregar a riqueza a este punhado de grandes capitalistas que se assambarcam com aquilo que é produzido com o trabalho dos povos, com o trabalho de todos nós, então os países podem ir muito mais longe. Quando não têm que encher a mama desta gente, podem ir muito mais longe e alcançar grandes conquistas. Porque, de facto, a Revolução de Outubro, como eu disse, transformou a União Soviética, mas transformou-a não só no plano do crescimento económico, transformou-a no plano da justiça social, daquelas conquistas sociais, muitas das quais hoje já não tanto, mas aqui há uns anos atrás as pessoas davam por adquiridas e davam por já toda a gente tem isto, mas quando foram introduzidas muitas vezes pela primeira vez na União Soviética. E foram introduzidas conquistas como, por exemplo, um sistema de ensino universal e gratuito, para todos e gratuito, de pré-primário até ao ensino superior. Um sistema de saúde universal e para todos, que desse a proteção na saúde, nos momentos em que a gente mais precisa de apoio, a todos. Uma segurança social universal. Reparem que a segurança social foi proclamada 5 dias depois da Revolução de Outubro, foi assinado o decreto para instituir o sistema de segurança social. E direitos laborais, o direito à jornada de trabalho de 8 horas, que depois viria a ser reduzida para 7. Uma série de direitos laborais, sindicais, que não tinham precedente, que não eram aquilo que existia no resto do planeta. Foi a Revolução de Outubro, foi a Revolução Socialista de Outubro, que os trouxe para o palco da humanidade, trazendo juntamente os trabalhadores para o palco da transformação da história e do planeta. E nós podemos dizer que estas conquistas também como, por exemplo, as férias pagas, estas conquistas foram feitas num país, há mais de 100 anos, num país que estava destruído, que estava devastado. Não era só o atraso que eu já referi antes, era também a destruição da Primeira Guerra Mundial, a destruição que tinha sido introduzida depois, mais tarde, com aquilo que eles chamam a Guerra Civil, mas que na realidade foi não só os contra-revolucionários internos, como 14 potências estrangeiras que mandaram as suas tropas para o território soviético, tentando esmagar à nascença esta grande revolução socialista. E, portanto, tudo isto foi feito
Hoje ouvimos falar muitas vezes aquela ladainha de não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para o ensino. Nós já sabemos que isto é mentira, porque não há dinheiro para as despesas sociais, mas para os banqueiros há sempre dinheiro, para a guerra há sempre dinheiro. Mas nós podemos dizer, aqui está o exemplo histórico de como há 100 anos atrás, num país muito mais atrasado e menos desenvolvido do que aqueles que nós temos hoje, estas conquistas foram possíveis e se transformaram numa realidade. E conquistas também como os direitos da mulher. Conquistas como os direitos da mulher, não só decretados, mas criando as condições práticas para que eles pudessem ser exercidos. Criando as condições práticas através de, por exemplo, salário igual para trabalho igual, mas também através da criação de redes de creches, de redes de cantinas, de redes de lavandarias públicas, que permitissem que as mulheres pudessem estar a trabalhar, ganhando assim a sua autonomia e ter condições o mais possível iguais aos homens naquela sociedade. É também poucos dias depois da Revolução de Outubro que a primeira mulher chega à ministra, a ministra Kollontai, precisamente na pasta da Segurança Social, para gerir o sistema da Segurança Social. E é também a União Soviética que tem a primeira mulher embaixadora noutro país. E, portanto, nós podemos dizer que esta, e é a União Soviética o primeiro país, ouve-se mal, a União Soviética também é o primeiro país que não só dá o direito de voto às mulheres, como dá o direito às mulheres serem eleitas para os cargos públicos. E, portanto, isto são transformações, nós hoje podemos pensar, mas muitos outros países já conquistaram isto, e também países capitalistas, sim, mas muitas destas conquistas, que foram introduzidas pela primeira vez pela União Soviética, passaram a ser realidade mesmo em países capitalistas, sob a influência da Revolução de Outubro, ou por transformações também revolucionárias nesses países, ou pelo receio que as classes dominantes capitalistas tinham de que estes exemplos de conquistas sociais, não é proclamadas, é reais, de que estes exemplos de conquistas sociais reais pudessem levar os seus próprios povos a ter a tentação, digamos assim, revolucionária de também fazer nos seus países a Revolução Socialista. Basta olhar para o nosso país. Nós falamos destas conquistas, tudo aquilo que eu disse. Em Portugal, quando é que chegaram? 57 anos depois, com o 25 de Abril de 1974. E mesmo nos países capitalistas mais desenvolvidos, por exemplo, aqui da Europa, quando é que chegaram? A seguir à Segunda Guerra Mundial, quando as classes dominantes destes países, Franças, Itálias, Inglaterras e por aí fora, com medo da revolução social no seu próprio país, e depois daquela experiência que eles fizeram de lançar o fascismo para esmagar os povos e fazer retroceder todos estes avanços sociais, quando as classes dominantes destes países, sendo derrotado o nazifascismo, lá está, pela União Soviética em primeiro lugar, acabaram por fazer concessões que nunca sonhavam fazer e que não queriam fazer, mas acabaram por ser forçados a fazer estas concessões pela correlação de forças que, entretanto, tinham sido criadas. E, portanto, nós podemos dizer que o impacto da Revolução de Outubro vai muito para além de mostrar que é possível uma alternativa ao capitalismo, que é possível criar uma sociedade sem exploradores nem explorados, que é possível investir a riqueza que é produzida no país para bem de todos, vai muito para além das fronteiras da própria União Soviética e diz-nos respeito a todos nós. E é importante sublinhar que tudo isto foi alcançado pela União Soviética numa situação de permanente bloqueio, hostilidade. Nós conhecemos o bloqueio a Cuba. O bloqueio à União Soviética também foi uma realidade durante décadas, mas de bloqueio, de hostilidade, de sabotagem e até de guerra. Porque, para além desta primeira guerra que eu referi logo a seguir à Revolução de Outubro, quando as tropas de 14 países europeus, mas também Estados Unidos e Japão, invadiram o território soviético, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Tivemos aquela grande tragédia mundial da Segunda Guerra Mundial, na qual morreram 27 milhões de soviéticos, e foi a União Soviética que derrotou a Alemanha nazi, foi a União Soviética a principal obreira. Os filmes de Hollywood podem-nos contar muitas histórias, mas a realidade dos factos é que foi na frente leste da Alemanha, foi nestes territórios da União Soviética, onde estava a esmagadora maioria das forças militares da Alemanha nazi, e foi ali que elas foram derrotadas e acabaram por dar lugar não só à derrota do nazifascismo, como àquele período que podemos dizer
de grande benefício para os povos, porque generalizaram-se muitas destas conquistas depois noutros países, mesmo em países capitalistas. A União Soviética, durante todos os seus 74 anos de existência, teve de enfrentar a hostilidade, as campanhas, as mentiras. As mentiras não pararam quando acabou a União Soviética, vêm até aos nossos dias, contam-nos tudo e mais alguma coisa. Na realidade, o que eles têm medo é que os povos fiquem com a noção exata daquilo que a União Soviética contribuiu para o seu bem-estar, para o avanço das suas condições de vida, e que esta ideia de que há uma alternativa, de que o socialismo é uma alternativa possível, entre na cabeça das pessoas. Nós podemos dizer que a União Soviética, mesmo desaparecida, teve este grande mérito, de mostrar que é possível uma alternativa, porque não é em vão que aquelas mais de 7 décadas de existência de um país mostram que há uma alternativa possível, que é possível fazer as coisas de maneira diferente a esta que nós vivemos, em que só são beneficiados os ricos, os banqueiros, os senhores da guerra e por aí fora. A Revolução de Outubro valeu também pelo impacto enorme que teve ao nível mundial. Eu já referi aqui, mas o movimento operário em todos os países praticamente, criam-se partidos comunistas. O PCP é filho da Revolução de Outubro, tal como os outros partidos comunistas que por aí estão, e nós temos um avanço considerável, porque lá está a tal história do exemplo de como era feito na Rússia. Nós também queremos aqui as conquistas sociais que existiram na Rússia. Também queremos ensino gratuito, também queremos saúde gratuita, também queremos segurança social para todos. Portanto, estes exemplos transformaram-se num atrativo real que nós, com o passar do tempo, às vezes temos tendência a esquecer, mas foram uma realidade que inspirou a luta do movimento operário em muitos países. E não só do movimento operário, a luta de libertação nacional, a luta anticolonial. E nós não podemos esquecer, quando foi a Revolução de Outubro, a maioria da humanidade vivia em colónias, em países colonizados por meia dúzia de potências europeias. Países como a Índia, países como a Indonésia, nós estamos a falar de países gigantescos, com centenas de milhões de seres humanos, viviam colonizados por potências, em geral, potências europeias. E a inspiração que a Revolução Soviética deu a estes povos foi real, e não foi só uma inspiração pelo exemplo teórico, foi uma inspiração também porque, desde o princípio, os bolcheviques dedicaram-se a organizar, a apelar aos povos das colónias, destes países coloniais, para que eles próprios tomassem nas mãos os seus destinos, tal como os soviéticos, os russos, enfim, dos países do Império Czarista, que mais tarde constituíram a União Soviética, tinham feito e tinham transformado. E o mundo mudou. A derrocada dos impérios coloniais que veio nas décadas a seguir é, também ela, uma filha da Revolução de Outubro e deste impacto enorme que teve. Até podemos dizer, vindo para os nossos dias, hoje que nós assistimos a esta transformação profunda no plano económico internacional, em que as tradicionais potências imperialistas já não são, do ponto de vista da força económica, aquilo que eram há 10, 20, 30 anos atrás, e onde surgem novos países, novas potências, desde logo a República Popular da China, que é hoje a maior economia no planeta e caminha para ser, enfim, um fator incontornável que vai mudar toda a correlação de forças mundial, mas nós podemos dizer, a República Popular da China é também ela filha da Revolução de Outubro. O Partido Comunista da China é também ele filho da Revolução de Outubro. E a grande Revolução Popular Chinesa de 1949 inspirou-se também na Revolução de Outubro. E, portanto, os efeitos não são só de lá de trás, permanecem nos nossos dias. E teve um impacto tremendo no apoio político, económico, militar, a países que queriam alcançar a sua independência, a sua soberania, e as revoluções que procuravam estas independências, estas soberanias. Estou a pensar na Coreia, estou a pensar no Vietnã, estou a pensar em Cuba, países que e estou também a pensar noutros países que não optaram por transformações sociais, mas que afirmaram a sua soberania, a sua existência enquanto países soberanos, também com o apoio fundamental que a União Soviética deu durante todos aqueles anos. E o impacto da Revolução de Outubro mede-se também noutra coisa fundamental para a nossa história, que eu já referi, a derrota do nazifascismo.
senão estaríamos todos aqui a falar em alemão, talvez. E, portanto, nós temos uma contribuição fundamental que a União Soviética deu na história recente da humanidade, que foi a derrota do nazifascismo, que foi, como eu disse, essencialmente derrotado pelas forças da União Soviética. Forças da União Soviética e pelos comunistas, que em todos os países ocupados pelos nazis, pelo fascismo, estavam na primeira linha da resistência. Estavam na primeira linha da resistência em países tão importantes como a Grécia, como a França, como a Itália, também em Portugal, em Espanha. Nós tivemos os comunistas na primeira fila desta resistência e, aliás, ao contrário das teses que hoje nos tentam fazer vender, porque hoje está muito na moda reescrever a história e contá-la toda de pernas para o ar, mas ao contrário do que nos tentam fazer vender, os comunistas foram as primeiras vítimas e o primeiro alvo do fascismo em todos os países onde ele subiu ao poder. Foi contra o comunismo que o fascismo foi criado, uma espécie de plano B do capitalismo. Se já não funcionavam aqueles mecanismos tradicionais de dominação, com a propaganda, com a repressão do dia-a-dia, com o condicionamento económico, quando essas coisas falhavam, então a solução de força, a solução do fascismo era uma espécie de plano B para tentar. E é por isso que o fascismo foi apoiado e foi sustentado nestes países capitalistas principais. Até nos países onde não chegou ao poder. Os países onde chegou ao poder, conhecemos, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, por aí fora, mas mesmo nos países onde não chegou ao poder, França, Inglaterra, uma parte importante das classes dominantes desses países eram filofascistas, eram favoráveis ao fascismo. Não tiveram, foi, as condições e a força para concretizar essas soluções. E também o papel que a União Soviética teve na luta pela paz, ao longo de toda a sua história. Desde a primeira hora, a União Soviética surge no meio da Primeira Guerra Mundial, surge com aquela orientação política, podemos dizer genial, de Lenin, que soube ver o momento histórico em que estava e onde disse: esta guerra não é dos interesses de nenhum povo, a tarefa de todos os povos é, nos seus próprios países, derrubarem estes governos, criarem a alternativa socialista, e isto foi traduzido logo em prática, o primeiro decreto da União Soviética, que foi o Decreto da Paz, onde se dizia, estávamos ainda em plena guerra, 1917, e onde se dizia, a União Soviética, ainda não era a União Soviética, ainda não se usava essa expressão, a Rússia bolchevique, digamos assim, propõe a todos os povos do mundo a paz imediata e incondicional, sem anexações, o fim da guerra, sem que haja ocupações e anexações. E isto teve um impacto muito grande logo no final da Primeira Guerra Mundial, passado um ano, novembro de 1918. Ouvimos muito falar do armistício de novembro de 1918, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Não ouvimos muito falar naquilo que trouxe esse armistício, porque o que trouxe esse armistício foi a Revolução Alemã de 1918. Foi o facto de soldados e marinheiros, em novembro de 1918, na Alemanha, se recusaram a pegarem armas para continuar a combater. E foi isso que levou à abdicação do imperador, do Kaiser, e levou à instauração da República Alemã e levou ao fim da Primeira Guerra Mundial. Mas é uma política de paz que depois percorre toda a vida, toda a existência da União Soviética e que teve também impactos, enfim, no apoio que receberam, por exemplo, os movimentos de libertação das colónias portuguesas que estavam em luta pela sua independência e autonomia, e da qual comemorámos agora os 50 anos da independência de esse país tão importante que é Angola, exatamente. Muito bem. Mas deixem-me só acrescentar mais uma ideia sobre a importância da Revolução de Outubro. É que a importância da Revolução de Outubro vê-se não só por aquilo que ela fez, mas por aquilo que o desaparecimento dessa criação maior da Revolução de Outubro, que foi a União Soviética, trouxe à realidade dos povos e dos trabalhadores por todo o mundo. O desaparecimento da União Soviética, vai agora fazer 34 anos, trouxe algo de fundamental, uma transformação da correlação de forças mundial que foi brutal, ainda sentimos os seus efeitos, e que teve por efeito colocar na defensiva trabalhadores e povos.
teve por efeito que as classes dominantes deste planeta fora, as classes do capitalismo, deixassem de ter medo da revolução e achassem que tinha chegado o momento de passarem eles à ofensiva para recuperar tudo aquilo que tinham sido obrigados a conceder, não só para destruir o socialismo onde ele existia, mas para também nos países capitalistas recuperar tudo aquilo que tinham sido obrigados a conceder. E, portanto, os ataques que nós vemos, como a camarada já disse, à legislação laboral, não só à legislação laboral, aos sistemas de saúde, ao nosso Serviço Nacional de Saúde, ao ensino público, à segurança social, nós podemos dizer isto é a contra-revolução em relação às conquistas que tinham sido alcançadas com a Revolução de Outubro. Isto é os capitalistas a procurarem recuperar tudo aquilo que tinham sido obrigados a conceder. E o que isto significou, em alguns países, foi catastrófico. Nos países da ex-União Soviética, houve uma catástrofe social e económica naqueles anos das terapias de choque que restabeleceram o capitalismo nesses países. As terapias de choque que levaram milhões, dezenas de milhões de pessoas a situações de fome, de miséria, de desemprego que não conheciam há muitas décadas. Uma situação que pode ser traduzida por este número. Na Rússia, a esperança de vida dos homens reduziu-se, nos primeiros 7 anos da restauração capitalista, reduziu-se em 7 anos. Ou seja, as pessoas viviam menos 7 anos do que antes. Isto significa que, de uma forma silenciosa, a restauração capitalista na Rússia significou a morte de milhões de pessoas, a morte antecipada de milhões de pessoas. E foi também uma catástrofe, está bem? Assim? E foi também uma catástrofe política que não foi só a desintegração da URSS e a quase desintegração da Rússia, porque o papel que o capitalismo mundial tinha reservado para a Rússia não era o de parceiro. Até é curioso, nós hoje ouvimos já por várias vezes o presidente russo Putin queixar-se disso, dizendo: nós pensávamos que, pondo de parte a ideologia, pondo de parte o comunismo, iríamos ser aceitos como parceiros em pé de igualdade pelas outras potências capitalistas. E não era preciso adivinhar muito, mas, para surpresa dele, não foram. A Rússia não foi tratada como parceiro, foi tratada como algo a abater e uma cotada de riquezas enormes que tinham que ser assambarcadas de novo pelo capital internacional. A Rússia é um país, ainda hoje, a Rússia, já na União Soviética, mas a Rússia é um país que tem tantas riquezas naturais, que tem, até do ponto de vista de uma população com educação, com capacidade que foi dada pela União Soviética, tem um potencial enorme. E os capitalistas, com os americanos à cabeça, mas a União Europeia logo em posição lacaia, logo a seguir, olham para aquele país e pensam a mesma coisa que pensam em relação aos países árabes. Eles, em relação aos países árabes, pensam: quem é aquela gente que se arvorou no direito de pôr a areia deles em cima dos nossos recursos de petróleo que lá estavam debaixo do terreno? E eles olham para a Rússia da mesma maneira. Eles querem abocanhar aquelas riquezas gigantescas daquele país gigantesco. E, portanto, nunca reservaram para a Rússia o papel de parceiro, mas sim o papel de algo a abater. Nem era de vassalo, como é outros países do leste europeu. Era algo que era para desmembrar, como fizeram à Jugoslávia, desmembrar e apoderar-se das suas riquezas para, enfim, delas fazerem os negócios. E a ideia de destruir a Rússia não foi só para se assambarcar das riquezas, foi também uma espécie de ajuste de contas. A Rússia precisava de uma lição por terem tido a ousadia de tentar nos desafiar e, pela primeira vez na história, criar um país sem capitalistas, banqueiros ricos a gerir os seus destinos. E, portanto, o que nós vemos foi que o que aconteceu no plano mundial não foi... Houve muita gente que teve a ilusão. Talvez os jovens da minha idade talvez se lembrem que aqui há uns anos atrás todos os conflitos que havia no mundo diziam sempre: é a rivalidade das superpotências que faz estas guerras. União Soviética e Estados Unidos. E houve pessoas até que pensaram: bem, agora desaparecendo a União Soviética pelo menos vai haver paz. Tudo o contrário. Os 35 anos desde a queda da União Soviética só mostraram que a política de guerra se tornou na política normal do dia-a-dia. A política de invadir, destruir países, bombardear países da Jugoslávia ao Iraque, do Afeganistão, à Líbia, à Síria, ao Líbano, à Palestina mártir. Tudo isto se transformou
naquilo que, na realidade, sempre foi a natureza do imperialismo, que é nós estamos cá para saquear toda a gente, para conquistar, para dominar, para empalmar as riquezas que possa haver por todo esse planeta, e quem estiver contra, nós vamos destruir. E, portanto, foi na política de guerra, foi na política dos direitos dos trabalhadores, foi na soberania dos povos. Nós vimos que mesmo países que sobreviveram, que tinham ideais de soberania, de terem o seu próprio desenvolvimento, acabaram amarrados a um garrote que os obrigava a ir pedir dinheiros emprestados ao Fundo Monetário Internacional, endividarem-se e, portanto, ficarem na dependência do imperialismo, ficarem na dependência dos Estados Unidos. E esta destruição que nós podemos dizer do direito internacional para impor a dominação planetária do imperialismo, em particular dos Estados Unidos, está hoje mais do que nunca à vista na barbárie sem nome que nós vemos todos os dias na Palestina. Aquele genocídio que nós assistimos na Palestina durante 2 anos, em que toda a gente sabe, toda a gente vê, mas ninguém faz. Quando se diz ninguém faz, os palestinos fazem, resistem. E há os outros, seus amigos, que resistem também. Mas estas potências que durante décadas encheram a boca de direitos humanos, liberdades, guerras humanitárias e outras invenções que inventaram, mostraram que, no fundo, isso não era mais do que a versão moderna das desculpas que antes usavam para colonizar, ocupar e destruir países. Antigamente era a missão civilizadora em África, era vamos levar o cristianismo aos pagãos, eram coisas deste tipo. Depois passou a ser as guerras humanitárias, passou a ser todas estas invenções, vamos levar os direitos humanos e a democracia. Na realidade foi o arbítrio total, a destruição total de todos os povos que tivessem a ideia de querer ser independentes e soberanos. Lenin tinha razão quando dizia o imperialismo é a época da reação em toda a linha, da reação em todos os campos e em toda a linha. Mas a realidade é que a história não parou. E a realidade, eles bem que quiseram decretar, camaradas talvez se lembrem de quando decretaram o fim da história, com a vitória das democracias liberais burguesas, isto nos anos 90, a história não parou. E a história continua, e continua com a resistência dos povos. Mais uma vez deixem-me referir o exemplo da resistência heroica do povo da Palestina, mas também com aquilo que resultou do capitalismo a funcionar de acordo com as suas regras. O capitalismo, mais senhor do mundo, mais dono do poder no mundo, mostrou em poucos anos como o que tem para oferecer aos povos é miséria, é crises, é destruição. As crises económicas... As crises económicas e financeiras recorrentes, já nem nos lembramos delas, havia várias, mas deixem-me só lembrar, a crise de 2007-2008, a crise do euro que nos trouxe a Troika, a crise que está aí a cozinhar e que qualquer dia volta a estalar, porque toda esta construção do capitalismo hoje em dia é cada vez mais fictícia, é cada vez mais baseada na especulação financeira, cada vez menos baseada na produção de bens reais, no desenvolvimento de forças produtivas. É tudo especulação, é tudo negócio que não tem correspondência com a realidade. Eles próprios falam da economia real para dizer algo que não tem a ver com a finança, mas a finança é o centro de todas as suas atenções e de todas as suas políticas. Mas, dizia eu, estas crises económicas e financeiras recorrentes, o endividamento brutal que acompanha tudo isto, porque substituindo a produção pela finança, estes centros imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, começaram mais cedo, agora a França, a Alemanha, agora a Alemanha que está neste processo, destruindo a sua economia produtiva, ficam cada vez mais dependentes deste parasitismo dos sanguessugas da finança, da grande finança internacional, que não fazem nada de útil a não ser ir chupar a riqueza que é criada por quem trabalha, seja no seu próprio país, seja noutros países. E tudo isto está a produzir algo que nós estamos a ver todos os dias, que é o imparável declínio das potências imperialistas tradicionais, dos Estados Unidos, das potências da União Europeia, da Inglaterra, do Japão também, e, ao mesmo tempo, a ascensão de outros países, a ascensão no plano económico de outros países, desde logo a China, mas também outros países do BRICS, que procuram
não é que os camaradas já devem ter ouvido falar dos BRICS, não é? A sigla que diz Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e que, entretanto, aderiram outros países. Não é que isto seja propriamente algo de progressista, porque a heterogeneidade, a diferença no seu seio é tão grande. Temos lá países como os Emirados Árabes Unidos, e progressista e Emirados Árabes Unidos não cabem na mesma frase, não é? Mas temos lá países de mais diverso tipo, do ponto de vista das suas condições políticas, das suas condições económicas, das suas condições sociais, das suas culturas, das suas religiões e por aí fora, mas todos eles sentindo-se nesta tentativa cada vez mais feroz do imperialismo esmagado pelos Estados Unidos, de lhes negar a sua soberania e tentar impor a sua dominação para lhes roubar as riquezas todas, procuram formas de colaboração, enfim, que lhes possam fazer escapar a esta dominação. Devem ter ouvido também falar da desdolarização, que está aí muito agora na moda. Uma das forças dos Estados Unidos era a sua moeda, o dólar, ser moeda de reserva internacional. Toda a gente queria fazer negócio internacional, tinha que ir comprar dólares. Portanto, os Estados Unidos podiam se endividar alegremente porque o dinheiro continuava a fluir, toda a gente precisava dos seus dólares. A tentativa de fugir a isto, e isto funcionava porque os Estados Unidos, por detrás do dólar, tinham as suas forças armadas, tinham o seu aparelho de guerra e de subversão. Mas a tentativa de fugir a isto é algo que nós estamos a assistir todos os dias e é algo que vai condicionar o futuro. Toda esta crise que se avoluma faz surgir cada vez mais evidentemente um perigo real, que é o perigo que as potências imperialistas, sem a sua força económica, sem a sua força política, agora também cada vez menos com força financeira, sejam tentados a recorrer à guerra para tentar manter o seu domínio. E nós estamos perante esta situação mundial tão perigosa, onde eles nos falam abertamente, vamos para a guerra, vamos para fazer a guerra à Rússia, que é uma loucura, porque estamos a falar de fazer a guerra à maior potência nuclear do planeta. Portanto, se alguém pensa que vai derrotar a Rússia numa guerra, não vai-nos destruir a todos. Portanto, é uma loucura total falarmos da guerra. Mas lá está, todos os dias, da Alemanha à von der Leyen, da Inglaterra a Portugal, falam-nos todos da guerra e das despesas para a guerra. Para aí já há dinheiro e de fazer despesas de guerra. E aproximam-nos de uma situação de catástrofe que temos por todas as maneiras de evitar e de combater. E o surgimento do fascismo, da extrema-direita e dos fascismos, também aqui em Portugal, também com os Chegas e companhias, está indissociavelmente associado a isto, porque fascismo e guerra sempre andaram juntos, ao longo da história. Fascismo e guerra andam de mãos dadas. E eles precisam do fascismo para levar os povos a fazerem aquilo que não querem, a fazerem aquilo que é morrer numa guerra para servir os interesses de meia dúzia de banqueiros ricos e parasitários. E, portanto, nestas circunstâncias, mais do que sempre, faz falta a intervenção dos povos, que têm estado aquém, ainda atordoados com, digamos assim, tudo aquilo que aconteceu nestas últimas décadas. E temos é que apostar em elevar a intervenção dos povos para travar esta corrida louca para a guerra e também para travar aquilo que, no fundo, é o sistema que acabou por gerar tudo isto. E esta conversa traz-nos à atualidade e traz-nos àquilo que já foi dito pela camarada que falou antes de mim, da importância que tem nós criarmos nos nossos países as condições para isto, e nomeadamente a importância que tem a greve geral que aí vem no dia 11 de dezembro, que temos que preparar também por estas razões, também para travar esta corrida louca para a militarização, para a guerra, para a destruição do planeta. E a Revolução de Outubro inspira-nos a mostrar que isso é possível. A Revolução de Outubro inspira-nos a mostrar que quando os povos intervêm, é possível travar esta corrida louca e é possível criar alternativas. Estamos longe de estar nas condições onde podemos dizer vamos para isto, mas o nosso trabalho todos os dias é criar as condições para aproximar esta alternativa a este sistema capitalista que já mostrou não tem nada para oferecer aos povos a não ser miséria, destruição e morte. Obrigado. Deixem-me só acabar com dois vivas. O viva a Revolução de Outubro e o viva a greve geral de 11 de dezembro.